E aí, galera do terceiro ano, vamos para a nossa aula 35, aula sobre imperialismo ou neocolonialismo. Ou seja, nós já estamos ali beirando a segunda metade do século XIX, tá bom? Bom, claro que vocês já conhecem o contexto do século XIX. O século XIX é marcado por um processo de industrialização, de modernização e de urbanização. O século XIX ele é marcado pelo romantismo, pelo realismo, pelo impressionismo, pelo expressionismo dentro da história da arte. A gente precisa levar em consideração que, em termos ideológicos e políticos, o século XIX ele começa com uma onda liberal, um avanço do liberalismo muito forte, querendo colocar para baixo tudo aquilo que fazia parte da estrutura do antigo regime, tá? E de alguma maneira nós temos ainda uma resistência desse antigo regime, né? O exemplo disso é o Congresso de Viena. Então, de certa maneira, nós precisamos ter em mente que sim, nós temos um avanço do liberalismo, né? Um avanço da onda liberal, mas por outro lado nós temos uma resistência do absolutismo. A partir de meados do século XIX, nós também conseguimos perceber o surgimento de outras ideologias, como o anarquismo e o socialismo científico, que apresentavam alternativas para esse capitalismo que, na opinião dele, já havia dado errado. Ou seja, tudo aquilo que tinha sido cantado, tudo aquilo que tinha sido profetizado, tudo aquilo que tinha sido defendido pelo movimento iluminista teria ido por água abaixo, em termos de soluções para os problemas sociais. Beleza? Testando o microfone, 1, 2, testando. Beleza? Tá dando para ouvir daí? Então, continuando. Precisamos levar em consideração, então, que a partir do momento em que as nações começam a desenvolver seus parques industriais, investir em indústria, investir em técnica, investir em ciência, começam então a produzir mais em menos tempo. A gente percebe então que o Estado constrói toda uma relação de amparo com a burguesia, até porque esse próprio Estado está sendo governado por representantes dos interesses burgueses, ou seja, aqueles que detinham o poder econômico, agora, no século XIX, já começavam a deter o poder político. De certa forma, em que Estado e burguesia estavam intimamente conectados e, dessa maneira, conseguiam, então, promover um projeto de nação que fosse ali antenado, que fosse ali unido com os interesses dessa classe dominante, né, da burguesia, que no século XIX se consolida como classe dominante, assim como o capitalismo se consolida enquanto modo de produção. Tá, professor, mas e daí? E daí que Inglaterra e França foram os pioneiros no processo da Revolução Industrial, assim como também foram pioneiros no processo de organizar as suas estruturas de Estado pró a modernização, pró-industrialização e pró-urbanização. Só que mais para frente outras nações também se lançam na Revolução Industrial, como a Alemanha e a Itália. Bom, se a gente for levar em consideração o tamanho do território europeu e a própria mecânica da Revolução Industrial, a gente sabe que existe um limite, existe um teto. Com a Revolução Industrial começa então a ser produzido muito mais coisa em menos tempo. Então você tem mais produção em menos tempo, logo você passa a ter uma maior necessidade de matéria-prima, assim como uma maior necessidade de mercado consumidor. Ou seja, se você vai produzir uma grande quantidade de roupa, você precisa de uma grande quantidade de lã, de algodão e de outros insumos, de outras matérias-primas para poder produzir essa roupa. E depois de produzida tanta roupa, você precisa vender. Tá? Não adianta você produzir tanto e não ter a quem vender. Logo, nós precisamos levar em consideração que o avanço da Revolução Industrial nos 4 cantos do continente europeu vai acabar trazendo um aumento da produtividade em menos tempo, logo uma maior necessidade de matéria-prima, assim como uma maior necessidade de mercado consumidor. Deu para sacar essa ideia é simples, vocês já me viram falando disso no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no presencial, aqui na quarentena umas 500 vezes e agora está vendo de novo, tá? Tranquilo? Bom, continuando então. Sendo assim, o continente europeu um território reduzido e essa necessidade de matéria-prima cada vez mais crescente, essa necessidade de mercado consumidor cada vez mais crescente, a gente vai acabar percebendo que os países europeus se lançam
no domínio de continentes que para eles naquela época eram continentes periféricos, como a África e a Ásia. Beleza? Precisamos também entender que a Revolução Industrial ela não fica apenas restrita no continente europeu, ela vai se expandir para os 4 cantos do mundo, ela vai chegar no Japão, ela vai chegar na América do Norte, né, nos Estados Unidos, inclusive vai chegar aqui no Brasil. Nós sabemos que o contexto da segunda metade do século XIX aqui no Brasil é o contexto do Segundo Reinado. Se você não sabe nada sobre o Segundo Reinado, tem um vídeo falando sobre o Segundo Reinado em um canal aí que eu já indiquei para vocês. O canal é bom, ele começa com Hoste, ele termina com Humanas e você sabe como é que funciona. O vídeo de Segundo Reinado é um vídeo fantástico e eu aconselho que você assista. Bom, então a gente sabe que a Revolução Industrial chega nos 4 cantos do mundo, né? E chega muito forte também nos Estados Unidos. No caso dos Estados Unidos, a gente vai perceber uma política direcionada para outro local. Se o continente europeu buscava matéria-prima, mercado consumidor no continente africano e no continente asiático, os Estados Unidos vai buscar isso na América Latina. Muito bem. Lembremos então da famosa doutrina Monroe, né, no início do século XX, do século XIX, me desculpe, né, no processo de emancipação da América Espanhola. E aí a gente vai perceber a construção de uma política mais para frente chamada de política do Big Stick, né, a política do grande porrete. Beleza? Alright? Bom, tá, o fato é que eles vão buscar, né, os europeus buscam essa matéria-prima, esse mercado consumidor no continente africano e no continente asiático. Os primeiros a se lançarem nessa busca, Inglaterra e França. Depois você tem a unificação da Alemanha, a unificação da Itália, e por isso esses países só se lançam depois. De certa maneira, que os pioneiros ficam com as melhores partes, os retardatários ficam com outras que não eram tão desejáveis assim. Precisamos entender que essas tretas diplomáticas, né, baseadas em questões políticas e econômicas, acaba fazendo com que um tratado seja assinado, né, uma conferência seja feita. Essa conferência acontece em Berlim, a famosa Conferência de Berlim, que faz a famosa partilha da África, a divisão do continente africano, onde de certa maneira vai dividir ali para que a galera não tenha briga, vão ser feitas algumas discussões para que ninguém saísse chorando dessa história, mas ainda assim alguns países saem com mais privilégios do que outros. Precisamos entender que os retardatários se saem melhor, os pioneiros se saem melhor e os retardatários acabam saindo prejudicados dessa história. O que vai contribuir para mais tarde aflorar a Primeira Guerra Mundial. Tranquilo, sossego, bacana, pronto. Até aí beleza. Dando continuidade, algumas coisas precisam ser ditas e o Enem adora algumas delas, tá? Esse assunto de neocolonialismo é, de certa maneira, um ponto de interseção com a sociologia, entre história e sociologia. Por quê? Vão haver justificativas para o domínio europeu no continente africano. Tá? Por exemplo, os caras eles vão para dominar o continente africano e o continente asiático com a desculpa de que estão levando tecnologia, estão levando desenvolvimento. E de fato eles estão levando ferrovias, eles vão fazer rodovias, eles vão conseguir implementar portos, eles vão construir escolas, mas tudo isso é para poder melhor explorar aquelas regiões. Né? Mas para quem está vivendo o momento, dá a impressão realmente que eles estavam levando tecnologia e desenvolvimento e fomentando empregos, levando a civilidade, né? Levando a civilização para essas nações, para esses países, para esses continentes, regiões que eram tão atrasadas, segundo os europeus. E esse atraso é interessante porque eles percebem a ideia do atraso a partir de uma teoria que nós chamamos de... Deixa eu bater aqui no microfone para ver se está tudo certo. Câmbio. Beleza. Está no grau. Tá? Se o som estiver legal, deixa aqui nos comentários. Professor, nesse momento o som está bacana. Tá? Eu quero que você deixe aí nos comentários. Tá? Bom, dando continuidade então a essa parada, você precisa entender que esse contexto é uma interseção entre história e sociologia devido ao darwinismo social.
Tá? O século XIX é marcado pelo surgimento das ciências sociais, e as ciências sociais, especificamente a sociologia, nasce a partir de estudos do Augusto Comte, esforços de Emile Durkheim, que são dois teóricos do que nós chamamos na sociologia de positivismo. Eles tentam elaborar a teoria sociológica, eles tentam elaborar a metodologia sociológica, e nós precisamos então entender que eles estavam amparados em uma teoria chamada de darwinismo social, que nada mais é do que uma transposição do conceito de darwinismo para a ideia de sociedade, né? O darwinismo social, o evolucionismo social, também defendido por um cara e amparado então na teoria de um cara chamado Spencer, né? Spencer, como você queira chamar. Tá, professor, e daí? E daí que eles partem do princípio que sociedades mais simples evoluem para sociedades mais complexas. E o parâmetro de análise de tudo isso é a tecnologia, é o aperfeiçoamento político, é a organização política. E aí você para desenvolver a ideia, você pensando assim, então quer dizer que existem civilizações que são mais desenvolvidas, outras que não são tão desenvolvidas, e que as que não são tão desenvolvidas percorrerão o percurso que as mais desenvolvidas já percorreram. Ou seja, as menos evoluídas irão percorrer o caminho que as mais evoluídas já percorreram. Então, vai existir, né? vai ser fomentado no século XIX a ideia de que as nações mais desenvolvidas estariam ajudando as menos desenvolvidas a desenvolverem. Entendeu? Claro que esse vídeo eu não tenho o objetivo de encerrar todas essas discussões filosóficas, sociológicas. Isso aí cabe a você dar uma aprofundada, fique à vontade para ir atrás disso daí. A gente inclusive discute isso nas nossas aulas ao vivo, beleza? Estou aberto para que vocês perguntem o que vocês quiserem. Mas vamos aproveitar esse momento. Deixa aqui nos comentários alguma dúvida. Se você tiver alguma dúvida, eu posso te responder sem sombra de dúvida. Eu quero que você seja feliz. Seja feliz. E como é que a gente é feliz? Tirando todas as nossas dúvidas, tá? E entendendo história. Porque o mundo não pode viver sem história. Não é isso? Bom, então nós precisamos entender que esse domínio europeu no continente africano e no continente asiático, ele é um domínio de mercado, ele é um domínio de matéria-prima, ele é um domínio de população, mas é um domínio baseado no mercado. Eles utilizavam a matéria-prima das regiões, eles produziam seus produtos nas regiões e vendiam para as pessoas das regiões. E lucravam em cima, então, desses mercados. E lucravam em cima, então, dessas regiões que eram fornecedoras de matérias-primas. Entendeu? É bem simples de compreender. Tá? Então, imagine uma empresa de refrigerante. Usa a água do lugar. Usa a matéria-prima do lugar. Usa a mão de obra do lugar. Produz o refrigerante do lugar. E vende para quem? Exatamente. E vende para as pessoas que vivem nesse lugar. Lucratividade. Entendeu? Então, domínio de mercado. Não é um domínio de território, pá, aquele negócio, né, muito próprio do século XVI. É um domínio de mercado. Um domínio Você entendeu? De mercado. Pois bem. Qual é o detalhe nessa história? Puxa, claro que se você tem um processo de domínio na região do continente africano e do continente asiático, os caras vão, vem, me domine, vai, me domina. Não é assim, cara, não é. Óbvio que não tem essa me domina, eu quero ser dominado, a rocha, vai, domina nós. O domínio, ele vai sofrer uma resistência. É claro que vai existir uma resistência. Vai existir uma resistência dos povos que estavam sendo dominados. Aí nós temos a revolta dos cipaios, nós temos a guerra do ópio, tá? Nós temos a revolta dos boxers. O que mais? Nós temos a guerra dos boeres, que acontece lá na África do Sul. E sobre isso você dá uma lidazinha, 3, 4 linhas, e você tem um entendimento de como houve então a resistência desses povos que foram dominados a partir do processo do neocolonialismo. Por que é interessante você entender o neocolonialismo e entender essa corrida imperialista? O neocolonialismo e a corrida imperialista vai contribuir muito para o processo de formação, ou melhor,
para a construção do que nós vamos chamar mais tarde de Primeira Guerra Mundial ou Grande Guerra, beleza? Pessoal, então é isso, até a próxima, beijinhos para vocês e tchau, tchau. Valeu!